Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o estava traindo, conhecia também esse lugar, porque frequentemente Jesus e seus discípulos aí se reuniam. Judas, então, levando a corte e guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, aí chega, com lanternas, archotes e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, adiantou-se e lhes disse: A quem procurais? Responderam: Jesus o Nazareu. Disse-lhes: Sou eu. Judas, que o estava traindo, estava também com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes então novamente. A quem procurais? Disseram: Jesus o Nazareu. Jesus respondeu: Eu vos disse que sou eu. Se então é a mim que procurais, deixai que este se retire. a fim de se realizar a palavra que diz: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: Embainha a tua espada. Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora o que aconselhara aos judeus: é melhor que um só homem morra pelo povo. Ora, Simão Pedro, junto com outro discípulo, seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, ficou junto à porta de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e introduziu Pedro. A criada que guardava a porta diz então a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: Não sou. Os servos e os guardas tinham feito uma fogueira, porque estava frio. Em torno dela se aqueciam. Pedro também ficou com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. A essas palavras, um dos guardas que ali se achavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se falei mal, testemunha sobre o mal. Mas se falei bem, por que me bates? Anás então o enviou manietado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e respondeu: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse: Não te vi no jardim com ele? Decepara a orelha, disse: Não te vi no jardim com ele? Pedro negou novamente e logo o galo cantou. Então de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos então saiu ao encontro deles e disse:
Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se não fosse um malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos, e julgai-o conforme a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: Não nos é permitido condenar ninguém à morte. a fim de se cumprir a palavra de Jesus, com a qual indicara de que morte deveria morrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos. Que é a verdade? E tendo dito isso, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus e lhes disse: Nenhuma culpa encontro nele. É costume entre vós que eu vos solte um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então eles gritaram de novo, clamando: Esse não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Pilatos então tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e jogaram sobre ele um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: Salve, rei dos judeus! E o esbofeteavam. Pilatos, de novo, saiu fora e lhes disse: Vede, eu vou trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele motivo algum de condenação. Jesus então saiu fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro culpa nele. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essa palavra, ficou ainda mais aterrado. Tornando a entrar no pretório, disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te libertar e para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem a ti me entregou tem maior pecado. Daí em diante, Pilatos procurava libertá-lo. Mas os judeus gritavam: Se o soltas, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, opõe-se a César. Ouvindo tais palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora. Fê-lo sentar-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, perto da 6ª hora. Disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei. Eles gritavam: A morte, a morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos. Crucificarei o vosso rei? Os chefes dos sacerdotes responderam: Não temos outro rei a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado.
Então eles tomaram a Jesus e ele saiu carregando a sua cruz e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram. E com ele 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareu, o Rei dos Judeus. Esse letreiro muitos judeus o leram, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram então a Pilatos os chefes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas roupas e repartiram em 4 partes, uma para cada soldado, e a túnica. Ora, a túnica era sem costura, tecida como uma só peça de alto a baixo. Disseram entre si: Não a rasguemos, mas tiremos a sorte para ver com quem ficará. Isso a fim de se cumprir a escritura que diz: Repartiram entre si minhas roupas e sortearam minha veste. Foi o que fizeram os soldados. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse, para que se cumprisse a escritura até o fim: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre, um ramo de hisopo, levaram-na à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e depois do outro, que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Por isso aconteceu, para que se cumprisse a Escritura: nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra Escritura diz ainda: olharão para aquele que traspassaram. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Vieram então e retiraram seu corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente procurara Jesus à noite, também veio, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com os aromas, como os judeus costumam sepultar.
Havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém fora ainda colocado. Ali então, por causa da preparação dos judeus, e porque o sepulcro estava perto, eles depositaram Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma peculiaridade litúrgica nesses dias do Tríduo Pascal e que é preciso ser ressaltada. Nós iniciamos esse tempo santo ontem à noite com a ceia do Senhor, fazendo a abertura costumeira, ou seja, em nome da Santíssima Trindade, o que fazemos comumente em toda a Eucaristia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, ontem não houve despedida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Hoje, Sexta-feira Santa, não tivemos a abertura costumeira, invocando a Santíssima Trindade, nem teremos despedida final. E na Vigília Pascal não haverá abertura, mas sim a despedida. Isso para destacar que esses 3 dias de celebração são uma única celebração. Celebração do mistério pascal do Cristo. Por isso não faz sentido escolher um ou outro dia apenas para participar dessa única celebração, que é um pouco costumeiro entre nós. Eu vou só na Sexta-feira Santa, eu vou só na missa da ceia do lava-pés. Não, é uma celebração só, em 3 momentos. Então eu preciso iniciar com a ceia e terminar com o domingo de Páscoa. Esta liturgia de hoje tem sua centralidade na paixão do Senhor. Nós celebramos a paixão proclamada com as leituras, a paixão do Senhor invocada com a oração universal e a paixão venerada com a adoração do lenho da cruz e a paixão comunicada com a comunhão eucarística. A cruz sobre o altar, depois desta celebração e durante todo o dia de amanhã, se fará presente em todo lugar de culto na Igreja Católica, pois é a imagem visível da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta solenidade, dedicamos uma particular atenção à morte do Cristo, o primeiro ato de seu trânsito, ou seja, de sua passagem pascal, o Cristo que passa desta vida para a vida eterna, a vida no seio da Trindade. Porém, nós não estamos de luto, nós endossamos a cor vermelha, porque o Senhor foi um mártir, modelo
e inspiração de todos os mártires da Igreja. Hoje, meus irmãos, nós contemplamos com fé a entrega generosa de Cristo em solidariedade com todo o gênero humano. As leituras que ouvimos nos apresentam a teologia da dor do Cristo, como servo sofredor, que carregou sobre seus ombros o mal de toda a humanidade. Leituras e os textos apontam também para a dor de toda a humanidade. Na cruz de Cristo estão representadas os que sofreram antes e depois dele. Ou seja, os injustiçados, os enfermos, os desaventurados, os que não tiveram sorte alguma na vida, os que sofrem os horrores da guerra, da fome, da solidão, enfim, os que continuam sendo crucificados de mil formas. Neles, o Senhor Jesus continua sofrendo a sua paixão. Contudo, esta celebração de intensa gravidade e não tristeza já canta a vitória do bem sobre o mal, da vida sobre a morte. Por isso, nós cantaremos diante da cruz a antífona: adoramos ao Senhor a vossa cruz e proclamamos a vossa ressurreição. Portanto, meus irmãos, nós, celebrando a paixão, já proclamamos a ressurreição do Senhor. Aquela que foi mártir ao pé da cruz, a Virgem Santíssima, que ela nos proteja com seu manto materno, para jamais deixarmos de renunciar a nós mesmos e carregar a cruz que nos compete, não aquela cruz que forjamos ou criamos ou que desejamos, mas a cruz que o Senhor, em sua infinita onisciência, porque Ele sabe da cruz que cada um de nós tem necessidade, Ele que nos preparou para carregar a nossa cruz, a cruz que Ele escolheu para cada um de nós, e assim com Ele fazermos um dia a passagem desta vida para a vida futura, da morte para a ressurreição. Deus nos abençoe a todos. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor, nosso Deus, lhe dê paz e a unidade. Que Ele a proteja por toda a terra e lhes conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemos.
Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Dom Sérgio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemos-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade una os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança, no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja. Que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemos-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso,
Dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério de vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemos-nos. Levantemos-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais de vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemos-nos. Levantemos-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam. Que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome.
abra as prisões, liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemos-nos. Levantemos-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações e o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor.